Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre como eu aprendi inglês e como aprender um segundo idioma mudou minha vida, mudou minha forma de enxergar as coisas e mudou a forma como eu consumo conteúdo. Óbvio que o título é um clickbait, eu não tenho nada contra conteúdo dublado, você pode assistir se você quiser. Eu assisto, eu aprecio, eu gosto muito do trabalho dos dubladores, especialmente os brasileiros fazem um trabalho excelente, mas eu tinha que chamar a atenção de alguma forma para que você clicasse no vídeo, né? Então foi essa estratégia que eu utilizei. Mas fica, que a mensagem que eu vou passar vai valer a pena, eu espero. Bom, eu começo a aprender inglês em meados de 2014, 2013, de forma formal, né? Óbvio que eu acho que toda criança da minha geração teve um contato precoce com o inglês por conta de ficar exposta a videogame, ficar exposta à internet. Inevitavelmente uma coisinha ou outra você aprende por osmose, né? Só consumindo a parada você consegue aprender, mas nem tudo é assim. Dito isso, eu começo a estudar em meados de 13, 14, 15, não lembro ao certo, mas nessas escolas de inglês de bairro, de rede, que tem em todo canto aí do Brasil afora. Você conhece provavelmente, talvez você já tenha estudado em uma delas. Eu posso dizer, minha experiência nelas é que elas te dão uma base muito boa no inglês. Com um cursinho desses você já tira 10 em todas as provas que você vai ter na sua escola, porque na escola não é exigido nada além do básico, e o básico essas escolas ensinam muito bem. O meu problema com essas escolas foi no momento de ir para um nível avançado. Eu sentia que o nível avançado lá, apesar de, na parte da gramática, na parte da escrita, ter a sua parte boa, eu não sentia que aquilo era o inglês de verdade. E quando eu digo isso, eu quero dizer que, mesmo estando no avançado em uma escola dessas, eu não me sentia nem um pouco capaz de, sei lá, ir para os Estados Unidos ou conseguir conversar com um nativo falante de língua inglesa. Eu não tinha essa segurança, mesmo já sendo considerado avançado, né? Naquele momento ainda não consumia muita coisa em inglês além dos jogos, e a gente consumia não por opção, mas sim por falta de opção. Os jogos vinham em inglês, a gente já consumia em inglês. Então, enfim, quando a minha chavinha virou em relação à língua inglesa em meados de 2016, e aí foi um acaso, foi uma sorte que eu tive, com um pouco de mérito, mas também um pouco de sorte, de conseguir uma bolsa de estudos em uma excelente escola de inglês, um excelente curso de inglês que tem aqui em São Paulo. Se você é daqui, você deve conhecer a cultura inglesa. E lá, porra, era outra pegada. Lá que eu realmente, eu não digo que eu fui para outro nível lá, mas lá eu obtive as ferramentas para que eu pudesse avançar para outro nível, para um nível em que eu pudesse consumir obras em inglês sem muita dificuldade, até conseguir assistir entendendo mesmo. Enfim, lá que eu tive um bom progresso, assim, lá que eu saltei mesmo. E o que virou minha chavinha em 2016, né? Novamente eu comecei lá. E aí eu notei uma diferença, assim, muito sutil no método de ensino dessa escola de bairro que eu ia, desse curso de bairro, do que eu vi na cultura inglesa, e isso virou uma chave em mim. Falou, porra, é isso. Que foi o seguinte, nesses cursos de bairro, normalmente o que você vai ter ali como material didático para treinar a sua escuta e a sua capacidade de compreensão são áudios, e aí no caso dessas escolas de bairro, todas são assim, eu sei, todas são assim, você vai ouvir um áudio gravado, um material didático próprio da escola, e os exercícios costumam ser meio que... Bom, ouve aí, depois você diz se você entendeu, faz uma atividade de interpretação com base no que foi dito no áudio. Às vezes só transcreveu o que foi dito no áudio. E eram uns áudios bobinhos, assim, e gravados, falando palavra por palavra, bem lentamente, assim, uma coisa que no mundo real não existe. Então, vai, por exemplo, era Track 1, Hey, how are you doing? E coisa do tipo, sabe? Uma coisa bem artificial. E aí eu vou pra cultura inglesa, e aí a professora ela começa a ensinar abrindo o YouTube e colocando cena de série. Colocava cena de The Big Bang Theory, Two and a Half Men. Era assim que ela ensinava. Ela botava a cena, deixava a cena tocar e falava, assistam, e se vocês não entenderem, vocês não vão pegar a punchline, vocês não vão dar risada. Assim, pela reação de vocês vai ficar óbvio se vocês entenderam ou não tem muita escapatória. E aí eu falei, pô, é isso, cara. Eu tenho que consumir essa parada, eu tenho que botar isso na minha vida.
imergi de fato nisso, né? E aí foi o momento que eu decidi que eu falei, porra, de hoje em diante eu não assisto mais coisa dublada. E não é por não assistir coisa dublada, não entenda assim, é porque eu tenho que ver no idioma original. E como 98% das mídias que a gente consome aqui no Brasil são estrangeiras, feitas em solo norte-americano ou em solo britânico, porra, eu falei, tudo que eu for ver de filme americano, de filme inglês, eu vou ver no áudio original. E assim, além de conseguir usufruir daquela obra, eu vou conseguir absorver conhecimento enquanto eu estou consumindo. Então eu lembro que uma série que foi assim, muito significante para que o meu inglês melhorasse foi Breaking Bad. Eu assisti Breaking Bad inteira em inglês, né? E, e aí você vai reparando, você vê que realmente existe uma barreira. A maioria das pessoas não gosta de assistir legendado, elas não gostam, é desconfortável, porque ou você foca no que está rolando, ou você foca na legenda. Isso é verdade, você só desenvolve essa habilidade de desenvolver o olhar duplo com o tempo. Mas como eu já assisti anime, isso não me pegou muito. Então, Breaking Bad me ajudou a desenvolver meu inglês. E a partir dali eu tomei essa decisão. Falei, cara, para eu aprender isso de fato, eu tenho que colocar o inglês em todas as esferas da minha vida. Então eu lembro que naquela época, eu ainda era adolescente, tinha 15, 16 anos, eu fiquei bem hardcore na coisa. Falei, mano, vou pôr tudo em inglês na minha vida. Então botei as configurações do meu computador, eu troquei o idioma para inglês, meu celular estava em inglês, os jogos que eu jogava, mesmo se tivesse em português, eu colocava em inglês, meu LOL eu botei em inglês, e até hoje é em inglês. Eu fiquei assim, um xiita nisso, eu só comecei a consumir coisa em áudio original. E aí uma coisa que me deixou mais extremista ainda em relação a isso foi quando eu assisti o filme do Denis Villeneuve, é assim que fala? É francês eu não sei falar, que é o A Chegada. Esse filme é muito bom, é um dos melhores filmes já feitos, tá? Nossa, esse filme é sensacional, dispensa comentários. E esse filme desenvolve uma tese de que o idioma no qual você foi criado, o idioma que você fala, ele molda o seu comportamento, o seu jeito de ser, a sua personalidade, as decisões que você toma, a forma como você constrói suas ideias. E o que eu estou querendo dizer com isso, agora trazendo para tudo que eu contei anteriormente, aprender inglês vai abrir a sua cabeça, vai abrir um mundo novo para você. Nada vai ser igual depois que você aprende um segundo idioma. Eu tô falando inglês porque é a minha experiência, mas pode ser francês, pode ser russo, pode ser japonês, pode ser espanhol, qualquer idioma. No momento em que você aprende uma língua nova, outro mundo se abre para você e não tem caminho de volta. É aquilo, sabe? Então, por exemplo, se você fala inglês, não precisa ser fluente. Eu não sou fluente, tá? Não sou fluente. Se você fala inglês, um avançadinho, se você consome conteúdo em inglês aqui no YouTube, você sabe que nada do YouTube brasileiro é original. Tudo do YouTube brasileiro é chupinhado de um canal gringo que já fez isso antes. Tudo, tudo, tudo. Tudo, assim, dá pra generalizar. O que não é exceção. 99% do conteúdo do YouTube brasileiro é chupinhado de conteúdo gringo, assim, Ctrl+C, Ctrl+V, o cara só traduziu. Porque ele sabe que a maioria das pessoas não vai ter acesso àquilo, aquele conteúdo não vai ser dublado e nem legendado. Ele pega e ele faz a versão dele em PTBR, é basicamente isso. Quando você tem o domínio da língua, você não fica refém desse criador de conteúdo que quibou o gringo, você já pode ir direto na fonte, você consome direto da fonte. O que eu estou querendo dizer? No YouTube, né, que é uma rede social americana e a maior parte dos canais são americanos, você vai achar mais conteúdo de qualidade em inglês. E uma vez que você sabe inglês e é capaz de consumir esse conteúdo em inglês, dificilmente você vai voltar para o conteúdo brasileiro, você não volta. Porque é o mesmo conteúdo, só que com qualidade inferior. Então você não volta. Então, esse filme me deixou maluco. Eu falei, pô, é isso. Quanto mais idioma você aprende, sei lá, enriquece muito você, você não consegue voltar a ser como era antes. E outra coisa que eu percebi, consumindo obras em inglês e em seu idioma original, tá? Eu acho que vale a pena você tentar consumir a obra no idioma em que ela foi concebida, na medida do possível, né? É claro que eu não vou falar para você ler o Dostoiévski em russo, sabe? É inviável, mas disso eu não tenho dúvida. Você vai chegar mais perto do que o autor quis dizer no momento em que ele escreveu aquela obra, consumindo no conteúdo em que ele escreveu aquela obra. Isso, assim, não tem comparação, tá? Então, idealmente, se você está lendo a obra de um autor russo, o ideal seria você ler em russo.
você está consumindo uma obra feita aqui. Imagina o gringo assistindo Cidade de Deus dublado em inglês. Ele vai pegar alguma nuance daqui? Não vai pegar, cara. Sabe? Se ele quiser realmente entender Cidade de Deus, ele tem que ver em português. Então, consumir no idioma original vai te trazer uma compreensão daquela obra que você perde com as dublagens, infelizmente. Mas veja, quando eu digo para você ver no idioma original, eu não tô sendo maniqueísta, não tô tentando excluir. Não, ver o original porque dublado é ruim. Não, você pode ver o dublado, tá tudo certo. Quando eu digo para você ver o original, não tô falando para você deixar de ver o dublado. Eu vejo o dublado, eu acompanho até hoje. Como eu disse, é um clickbait, esse título é só para chamar sua atenção. O conteúdo dublado é excelente, mas não vai chegar perto da compreensão que você teria vendo o original. Isso aí você pode ficar bravo, você pode me xingar aí nos comentários, mas é um fato. Com a tradução, muitas coisas se perdem. Se você assiste anime pirateado especificamente, você já deve ter passado com problema por conta disso, porque acontecia muito nos animes. A obra é feita em japonês, aí a legenda oficial é feita em inglês, e aí a fansub brasileira que pirateia traduz do inglês para o português, ou seja, é uma tradução da tradução. Perde-se muita coisa nisso. Além das adaptações, que nem sempre elas são as mais adequadas, às vezes você pode perder elementos importantes da obra por conta de adaptações mal feitas, adaptações que não são muito legais. Eu vou dar uma bem besta aqui, mas que pra mim eu falei, porra, isso faz toda a diferença, na qual eles optaram pela sonoridade de um nome, eles optaram pela sonoridade do que pelo significado, e aí perdeu uma nuance muito legal que a gente teria. E esse exemplo é de Naruto. Você lembra onde o Naruto mora? Onde são as localidades ali do mundo ninja em que o Naruto mora? São as vilas ocultas, as aldeias ocultas. E aí no caso do Naruto, ele mora na aldeia oculta da Folha, Vila Oculta da Folha. Só que isso foi, eu não vou falar que foi uma mistranslation, eu diria que foi uma escolha de adaptação que eu não concordo. Por quê? Se você poderia traduzir mais adequadamente como Vila Oculta na Folha, porque o Naruto mora num vilarejo que fica escondido no meio da floresta. Aí você tem os outros vilarejos. Vila Oculta da Areia, você fala, é a Vila da Areia. Não, Vila Oculta na areia, porque fica escondida no meio do deserto. Vila Oculta na névoa, fica no meio do nevoeiro ali, ninguém enxerga. E assim por diante, você perdeu esse elemento legal por causa de uma letrinha, porque isso é fato. Falar Vila da Folha fica muito mais sonoro, fica muito mais agradável do que Vila na Folha, não faz muito sentido. Mas por conta dessa pequena escolha de adaptação, você perdeu um detalhe que assim, eu falei, caramba, a gente perdeu isso por causa da... Tipo, porra. Enfim, isso é só uma das coisas que você perde. Dito isso, você vai ter compreensão e você vai conseguir aproveitar qualquer obra que você consuma, em tradução, em adaptação, em dublagem, em legenda, você vai conseguir. Mas você não vai ter a compreensão e aquele prazer de entendê-la por completo que você teria se você consumisse no original. Isso aí é um fato. Eu até brinco, cara. Bíblia. Você vai interpretar a Bíblia 100% se você lê ela em hebraico, aramaico, eu não lembro qual é o idioma correto dela. Em português, cara, já tá tão distante uma língua da outra que você vai perder um monte de coisa, inevitável. Tanto que na Bíblia mesmo tem várias discussões de interpretações porque é isso, tem essa distância. Tem certos termos em um idioma que não existem no outro. Então as línguas são distantes, então às vezes fica complicado você transmitir a ideia de um idioma para o outro. É complicado, bicho. Dito isso, como tudo que a gente consome, a gente mora no Ocidente, e o Império Estadunidense é o que produz tudo que a gente consome, eu diria que, via de regra, o ideal é que você aprenda o inglês. Mas é isso, se você é otaku, e você quer ter uma compreensão boa dos animes que você está consumindo, aprenda japonês. Você vai ver que é outro mundo, bicho. Mas nem se compara, não chega nem perto. E isso é um caminho sem volta. Como eu disse, vai abrir novos mundos na sua cabeça, vai mudar completamente a sua forma de enxergar as coisas, de interpretar o que chega até você. Você vai ver que o idioma em que uma ideia é transmitida, ele conta muito em como essa ideia vai ser transmitida. E é isso, é uma das coisas mais enriquecedoras que você pode fazer, isso eu te garanto. Aprenda inglês, assista dublado, mas se você tiver brio,
tente ver no idioma original, tente dominar o idioma em que aquela obra foi concebida e consumi-la no idioma original, e você vai ver que assim, é outra parada, bicho. Enfim, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Um abraço. E veja dublado, tá? Não fiquem putos comigo não. Valeu.